Gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa é mais uma live da Top 5 Perguntas e Respostas, onde a gente já começa com tudo, onde a gente já começa ali ajudando a entender o que é uma disfunção ascendente e o que é uma disfunção descendente. O que você precisa fazer para entender e identificar esse tipo de pergunta. Essa foi uma pergunta que eu recebi. Como identificar uma disfunção de ATM ascendente ou descendente? Primeira coisa, o raciocínio de um expert em ATM, ele não pode ficar preso em saber se a disfunção é ascendente ou descendente. Ele tem que identificar o corpo. O que é que está acontecendo com o corpo que está fazendo com que o sistema estomatognático sofra? O que é que está acontecendo com o corpo que está fazendo com que haja desequilíbrio na ATM? Que a abertura e o fechamento gere dor, que o movimento de lateralização da mandíbula gere dor. O que é que está acontecendo com o corpo? Uma primeira coisa é afastar qualquer tipo de conceito que possa inibir a sua capacidade de raciocínio. E não importa se ela vem de forma ascendente ou descendente. O que você precisa entender é o efeito guarda-chuva que existe relacionando com a ATM. A ATM é uma articulação que envolve com projeções superiores e se envolve com projeções inferiores. Você tem vínculos ósseos com crânio, temporal, occipital, esfenoide. Você tem inferiormente com mandíbula, coluna cervical. Você tem neurofisiologicamente trigêmeo, nervo facial. Você tem estruturas diversas que demonstram a sua relação com a disfunção de ATM que está sendo cervical alta e chegam para suprir músculos de língua, músculos e estrutura, né, craniana, toda essa relação, além do que cadeias musculares do tronco que afeta todo o sistema estomatognático através dos músculos supra e infra-ióides. Então, a primeira coisa para você saber identificar se é de causa ascendente ou descendente é você entender o que está comprometendo o paciente de forma a não caracterizar, a não gerar um carimbo, a não trazer uma conceitualização de algo que você tem imaginado pregressamente. O que você tem que entender é o que de fato o paciente tem. O paciente tem uma dor na ATM, o paciente tem um estalido, o paciente tem uma dor em base nucal, o paciente tem trigger point, o paciente tem tudo isso. Está associado a isso. O que é que mais existe no paciente? Existe uma cefaleia. Existe um problema respiratório. Existe um problema estomacal, azia, refluxo, gastrite. Não, existe uma cirurgia, retirada de tireoide. Para você definir se é ascendente ou descendente, você precisa colher informações. Ao colher informações a partir de uma escuta durante o período de anamnese, você precisa saber ouvir e perguntar de forma precisa. Ao perguntar de forma precisa, você já vai entender e contextualizar. E de forma principal, contextualizar cronologicamente. Você vai tentar encontrar qual fator cronologicamente está associado com o início das dores. Por exemplo, doutor, eu tive uma dor de cabeça muito intensa e depois dessa dor de cabeça eu fiquei com um peso na mandíbula. Passou e agora voltou de novo. Opa, tem uma relação de problema craniano, de dor de cabeça que está relacionando com isso. Não, doutor, olha, passei por um procedimento cirúrgico, onde eu retirei minha tireoide, onde eu coloquei uma prótese de silicone, e depois disso comecei a ter peso, dores, tensões. A partir daí você começa a construir, tá? Identificar se a lesão é ascendente ou descendente parte daquilo sobre
o qual o paciente correlaciona o surgimento das dores e outras disfunções dentro do corpo. Não existe uma regra. O que existe é uma anamnese com boa acurácia, onde você vai, através do seu conhecimento, integrar as regiões, integrar crânio, integrar tronco, integrar mandíbula, para aí sim você conseguir construir um raciocínio clínico e encontrar a verdadeira causa dessa disfunção de ATM. Para você se tornar um expert em ATM eliminado do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, tudo começa com 2 pontos. Conhecimento prévio para fazer a integração entre a ATM e os sistemas, mas também uma conduta dentro do processo de avaliação, uma conduta dentro do processo de relacionamento com o seu paciente, o ouvir e questionar, para poder fazer uma relação cronológica, para fazer uma integração melhor de todas as perspectivas. E aí, dessa forma, você consegue construir, você consegue evoluir cada passo e entender, opa, depois desse fator que afetou o tórax, a dor começou a surgir. E aí você começa a ter uma evolução ascendente. Não a partir de outro ponto, de um trauma, de uma dor de cabeça, começou a dor a acontecer. É esse o principal fator, tá? Conhecimento são esses. Conhecimento e boa conduta de avaliação, de anamnese, tá? Outro ponto, né? Top 5 de perguntas da semana que eu escolhi aqui é: Randy, o que preciso para conquistar um alívio mais duradouro das tensões do meu paciente de ATM? Isso é algo que acontece diariamente, tá? E de perguntas, inclusive, dos meus alunos, que sempre, antes até de atender o paciente, tá, mas eu quero ter um atendimento mais duradouro. O que é que eu posso fazer para ter o meu paciente com um resultado mais duradouro? A primeira coisa é não deixar-se influenciar pelo sintoma. O sintoma, ele vai dar uma alerta, uma luz do desequilíbrio que está acontecendo. O sintoma, ele vai trazer uma noção de que o corpo está em desequilíbrio. E a partir daí, o expert em ATM, aquele que consegue eliminar a dor do seu paciente de ATM, já no primeiro atendimento, ele consegue entender que a todo sintoma tem uma causa. Agora, podem ser várias causas, e é nesse ponto que eu quero trazer para vocês. Porque eu até entendo, falta conteúdo durante a formação profissional da faculdade. O raciocínio clínico, ele é limitado. Mas que para que você entenda construir, é entender, primeiro, quais estruturas estão envolvidas no processo de compensação. Se essa é uma dor aguda ou essa é uma dor crônica. Se o paciente vem se queixando há anos, há meses, para o outro, de uma semana para outra. Por quê? Tudo isso vai trazer clareza a você sobre a cronicidade, sobre aquilo que de fato o paciente tem de disfunção, seja uma hipotonia muscular, seja uma hipertonia, seja uma retração miofacial, seja uma dentro da perspectiva clínica de movimento da mandíbula, que quando você tem clareza quanto às estruturas que sofrem adaptação para manter o corpo equilibrado, você consegue entender que, além de você tratar a causa, ótimo, você precisa reequilibrar o sistema muscular. Você precisa trazer um sistema muscular com melhor propriocepção, com melhor equilíbrio, com melhor controle motor para que de forma equilibrada, para que a mandíbula funcione de forma estável, para que eu tenha uma harmonia na abertura e fechamento, para que a dinâmica dos movimentos não seja parafuncionais, não gere sobrecarga a médio e longo prazo. Então, a primeira é você conseguir
dentro de uma perspectiva clínica, ter acesso a verdadeiramente aquilo que o paciente está chegando para você e trazer com uma consistência o raciocínio clínico diante das estruturas que estão adaptadas, que estão sobrecarregadas a longo prazo, para evitar que haja uma recidiva, para evitar que haja uma manutenção do quadro clínico dele. E essa manutenção do quadro clínico muitas vezes se dá pela falta de uma conduta de estabilização, onde os exercícios vão chegar recuperando a funcionalidade, onde os exercícios vão dar consistência dentro do processo. E a partir daí, você vai começar a construir, né? A construir um tratamento mais sólido para eliminar a dor do seu paciente e ter uma duração. É isso conseguir manter, né? Eu já tive, né? Não digo a vocês, eu já tive pacientes de atender e ele voltar com dor. E aí, às vezes, é uma falha, você falta a atenção em um ponto. Você achando que não existe compensações. Avalia e traz uma abordagem onde você precisa conduzir o paciente para uma estabilidade através dos exercícios, para uma estabilidade do controle motor do sistema estomatognático e a partir daí, dessa estabilidade do controle motor, você começar a eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento, você começar a ser reconhecido como um profissional expert em ATM para poder a sua agenda e os pacientes começarem a chegar. É dessa forma. Mas e o amanhã, né? E o depois de amanhã? Essa conduta para trazer uma durabilidade no seu tratamento faz total diferença. Então, o expert em ATM ele tem essa preocupação e entende que existem consequências, existem estratégias de adaptações funcionais dentro do sistema estomatognático que leva o corpo do seu paciente a um sofrimento quando não tratado da forma completa, quando não tratado de forma integrada. Randy, eu tenho medo do tratamento do crânio. O que fazer para perder o medo de atender o paciente de ATM e ter os efeitos rebotes, né, e gerar mais dores ao meu paciente? Presta muita atenção. Quando você tem acesso a um método, a uma metodologia, onde está baseado o seu tratamento a testes provocativos, você sabe exatamente se o que você vai fazer está aumentando ou diminuindo a dor, você começa a não ter medo, você começa a ter segurança. E é isso que eu proponho, que você só aborde o paciente naquela forma onde o seu teste do seu paciente. E a partir daí, você, com o conhecimento específico para realizar o seu teste, você vai entender que a inibição da área específica diante do raciocínio clínico gerou uma medida. Vai esquecer a ATM direita e vai abordar a área do teste que inibiu a dor do paciente. Dessa forma, você começa a construir experiência, a ganhar experiência no atendimento com o seu paciente e consolidar a segurança, a certeza de que é possível você eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. Basta que você consiga, né, ter a conduta de um expert em ATM, ter a perícia. O que é a perícia? Ter o cuidado, saber tratar aquele ponto que de fato precisa ser tratado e não encher o paciente de técnicas que não precisa. Aí sim, você aumenta a informação de resposta neurofisiológica, podendo aumentar a intensidade dos efeitos rebotes, das dores. Então, o expert em ATM, ele é preciso, ele é assertivo, constrói o raciocínio clínico, faz testes provocativos que dão positivo, a positividade a partir daí, desse teste provocativo com aumento da melhora do paciente,
você aborda o local onde o teste provocativo diminuiu o sofrimento do paciente. Aí não tem como você falhar. Não há risco de você ter feito rebote. Então, segurança traz conhecimento. Segurança traz assertividade e faz com que o seu paciente saia satisfeito do seu consultório. E para o seu paciente, de fato, lhe reconhecer como um profissional de alto nível, reconhecer como um verdadeiro expert em ATM, você precisa ter esse nível de clareza quando só aborda o paciente de forma que você não faça especificamente ele correr risco. E para isso existem testes específicos e condutas a serem realizadas. E aí, quanto mais você faz, mais você vai conduzindo especificamente isso. É dessa forma. O medo está presente junto com a falta do conhecimento. O medo está presente junto com a insegurança. E a insegurança e o medo vai ser sanada com o conhecimento, testes específicos e experiência, reprodutibilidade, né? Porque nada sobrevive a um bom campo de batalha, a um atendimento, a uma sequência de abordagens do seu paciente e dessa forma você conseguir ver, opa, eu fiz isso e o paciente saiu melhor. Aí você começa a construir, você começa a trazer clareza, né? Você começa a entender isso de forma profunda, né? Que a disfunção de ATM não é uma disfunção unifatorial, é multifatorial, é sistêmica. E por isso que vários testes, várias dinâmicas e várias zonas podem ser manipulados, podem ser feitos, podem ser realizados. Porém, menos é mais. Afetar o sistema corporal. E ao afetar o sistema corporal, você corre o risco de ter o efeito rebote, aumentar os sintomas do paciente. E quando você aumenta o sintoma do paciente, o paciente sai extremamente frustrado. Então, eu acredito que não é o objetivo de ninguém aqui, né? Ter um paciente que vá para você e saia frustrado com sua conduta terapêutica. O paciente ele tem que sair elogiando, encantado com o seu procedimento, com tudo aquilo que você faz. Tá claro, gente? Tá claro demais, né? Deu clareza aí para você, gente? Coloca aí. Quem tá entendendo, coloca aí, ó. Clica no coraçãozinho, traz aí uma clareza, galera do YouTube e Facebook, dá um joinha para eu saber se tá entendendo tudo aí. São as top 5 perguntas e respostas, tá? Da galera que a gente vai conduzir, né, em cada um dos pacientes, como melhorar diante do trabalho com seu paciente com disfunção de ATM. É essencial que isso ocorra. É super importante que você saiba conduzir esse processo. Correto? Gente, algumas perguntas bem específicas agora, tá? Randy, eu não sei nada sobre a ATM. Eu consigo atender o paciente ATM aprendendo com você? Sim. Você consegue porque eu parto da premissa em toda a minha aula, em todo o meu treinamento, que você, de fato, não teve aula nenhuma sobre ATM. Que você, de fato, só teve aquilo que é uma apresentação, que eu digo assim. Que você não teve, quiçá, uma construção de raciocínio clínico, você teve algo bem simples, uma clareza só das estruturas anatômicas e, no máximo, uma ou outra técnica e possibilidade de tratamento. Seja liberação muscular, seja colocação de placa ou aparelhos ortodônticos, a depender da profissão, ou o trabalho de língua e sistema supra e infraioide. A nossa base é ruim. E comigo você vai conseguir aprender, porque eu vou na base. Com a contextualização clínica. E para isso, utilizando a anatomia biomecânica com um método específico, você não corre o risco de perder o seu paciente
está crescendo enormemente e não existem profissionais que consigam gerar resultados com confiança. Então, você precisa ter acesso ao conhecimento e, a partir desse conhecimento, com uma base específica, você desenvolver, se tornar um expert em ATM, eliminar o seu paciente ATM, já no primeiro atendimento, porque é possível. Só basta que você passe por esse processo de crescimento profissional, de crescimento intelectual, onde a anatomia, a biomecânica e a neurofisiologia comanda tudo. E quando você tem isso, você começa a construir, a aprender o raciocínio clínico e desenvolver estratégias para gerar o resultado. Então, essa pergunta eu recebi via direct, tá? Que foi exatamente: não sei nada sobre ATM, consigo atuar aprendendo com você? Sim, consegue, porque eu parto do princípio que a nossa base é extremamente precária e que, dentro da minha metodologia, eu venho da base da anatomia, construindo o raciocínio clínico junto com você, pegando na sua mão, fazendo com que você não perca mais pacientes e não deixe de ser reconhecido em uma nova área, em uma nova perspectiva clínica que só tem crescer no mercado, serem reconhecidos nesse processo. Então, é possível, desde que você tenha acesso ao passo a passo, desde o começo, desde a anatomia e a construção básica do processo. Um dos pontos bem importantes, tá, que eu acho para responder e que é recorrente e ainda eu não tinha respondido, pelo menos eu lembro, é que: Andy, não sou fisioterapeuta, não sou dentista, eu posso fazer o seu curso, fazer esse treinamento? Gente, é o seguinte: o sistema estomatognático, a dor na ATM, ela hoje é multifatorial, multissistêmica. E cada profissional, ele tem uma forma de abordar o paciente de ATM. O fonoaudiólogo, por exemplo, tem uma forma de abordar, né? Através do sistema muscular, músculo de língua, através que é fonativo, né? Fonético, tá? E dentro dessa faciais, através da massagem, através dos massoterapeutas, que, ao entender a sua área de atuação, adapta o conhecimento. Então, é um treinamento onde a gente traz o conhecimento do corpo para que você, dentro da sua idade, você utilize da melhor forma, com toda a sua acurácia e dentro daquilo que você é capaz de fazer. Não vai inventar de fazer procedimentos que não é especificamente da sua área. Aí vai daquilo que você tem dentro da sua atuação clínica, que você pode fazer e atuar. Qual é a principal coisa? É que o paciente, ele precisa ser tratado e você precisa ter o conhecimento. E eu trago uma metodologia onde eu dou o conhecimento para quem trabalha com paciente com dor. E aí, o paciente com dor de ATM, ele quer ficar bem e você precisa estar pronto para tratar a causa e fazer com que o paciente de ATM fique sem dor já no primeiro atendimento. Um raciocínio de expert dentro da sua área específica. Porque hoje o fisioterapeuta não trabalha só, o dentista não trabalha só, o fonoaudiólogo não trabalha só. Existe uma interdependência dentro dessas estruturas, dentro de um complexo de tratamento onde você e o seu paciente tenha uma abordagem a longo prazo. E isso é que você precisa ter clareza, né? Não é porque você está fora da área e especificamente quer entrar em uma nova área de atuação que você não pode aprender. Se você não é da área, não atua hoje com disfunção de ATM, independente da sua área, você só precisa estudar, da mesma forma que você estudou para essa sua nova área. E o que é que traz de benesse disso? É que com um método específico, o passo a passo, a partir da anatomia, a partir da biomecânica. Tá claro aí para vocês, gente? Tá claro? Vamos ver aqui a perguntinha, tá? A Andrea coloca aqui: Randy, como tratar bruxismo fora de crise? Seria através
das mobilidades, primeira coisa, a gente coloca tratar bruxismo apenas por ser um sintoma, por ser um diagnóstico. Mas você não vai tratar o bruxismo, você vai tratar o paciente, tá? A partir do raciocínio, a partir desse insight, você já muda até a forma de pensar na doença. Então, o expert em ATM, ele precisa ter essa clareza. Para o paciente com bruxismo e tratar o paciente com bruxismo fora da crise, fora de intensas dores, é entender a base do bruxismo. A base do bruxismo tem um desequilíbrio neurofisiológico intenso, a base do bruxismo tem um desequilíbrio do sistema autonômico de forma intensa, e você precisa construir um raciocínio clínico dentro da sua abordagem terapêutica que consiga equilibrar. Pode ser com as técnicas de manipulações de crânio, pode ser com técnicas de outras atividades, pode ser com exercício, pode. Tudo depende do que você encontra no paciente. Assim como você a pensar literalmente naquilo que o seu paciente tem e não no sintoma, não o paciente com bruxismo. E você vai tratar as disfunções do paciente que fazem o bruxismo acontecer. A partir daí, você precisa colocar os pés no chão e fazer a anamnese, a avaliação, entender toda a sequência diante do quadro clínico do paciente, tá? É dessa forma que o expert da ATM precisa pensar. Você vai conseguir eliminar o sofrimento do seu paciente de forma rápida, mais resultados em menos tempo, tá? Show de bola? Tá claro para vocês, gente? Eu acho que essa dúvida é uma dúvida para muitos de vocês que estão aí. Eu acho que foi boa a pergunta da Andrea e eu pude construir isso para vocês, para poder vocês terem mais clareza nesse processo. Eu acho que faz parte nessa perspectiva aí de vocês entenderem bem isso, né? Eu acho que isso foi uma pergunta extremamente importante, né? Extremamente importante. A pergunta aqui, Randy, a criança com microcefalia, é possível melhorar a deformidade do crânio? Não, tá? Criança com microcefalia, tá, deixa eu voltar. Eu vou rebobinar, tá? Vou rebobinar, deixa eu só colocar aqui. Vou rebobinar aqui para você. Deixa eu rebobinar. Pontos, tá? Vamos lá. A pergunta da Luciana. Randy, a criança com microcefalia, é possível melhorar a deformidade desse crânio? Sim, se a deformidade for da estrutura do osso, tá? Eu mesmo já atendi várias crianças com microcefalia, com deformidade parietal e conseguiu melhorar muito, reduzir muito esse crânio da criança. O que você não consegue é melhorar a microcefalia, né? Você não consegue é fazer com que esse crânio se desenvolva e cresça, deixar de ser uma microcefalia. Não, você pode abordar, né, o osso craniano e estimular para diminuir as deformações. As deformações desses ossos, sim, mas você não consegue fazer com que o desenvolvimento do crânio, de fato, aconteça. Mas você gera uma harmonia, você gera uma evolução dentro do processo de tratamento do paciente, e dentro desse processo de tratamento do paciente, você minimizar vários tipos de disfunções. Então, o expert em ATM que tem uma vivência com o crânio consegue perceber, né, como está o occipital, como está o parietal e realizar as devidas manipulações para reequilibrar essas tensões, essas deformidades diante de um processo de
de desequilíbrio, tá? De formação óssea. Isso realmente pode acontecer e você conseguir ter esse êxito, tá? Isso é bem importante, tá? Show de bola? Muito bom. Uma outra pergunta agora que eu recebi por e-mail, tá? Primeiro, a gente não está com inscrições abertas, tá? Não existem possibilidades de matrícula. Mas como veio essa pergunta, o treinamento a metodologia é ensinar você a eliminar a dor do seu paciente de ATM e lotar sua agenda, se tornando um expert em ATM. Isso vai acontecer através de um conhecimento denso, onde você vai aprender a construir o raciocínio clínico, dar resultados mais rápidos em menos tempo e a partir daí você conseguir melhorar o valor da sua consulta, você conseguir ter mais resultados, conseguir ser reconhecido, até porque o número de pacientes com disfunção de ATM está crescendo, com sintomas, mais profissionais precisam ter conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais resultado. Quanto mais resultado, mais paciente chega. Essa é uma roda que gira, tá? Essa é uma roda que acontece. E vários dos meus alunos já deram depoimentos sobre isso. Inclusive, eu acabei de postar uma nova série de vídeos, tá? Uma nova série de vídeos semanal que vai rolar, que é o De Frente com Randy, tá? Onde eu converso com meus alunos, tiro dúvidas sobre problemas do desenvolvimento dele técnico, científico, mas também onde eles falam, relatam o quanto que cresceram. Hoje, o que eu postei foi com a Juliana Cardoso, e a Juliana traz que ela não tinha consultório, não tinha paciente, e hoje ela tem consultório, tem agenda boa e ainda não trabalha na sexta-feira por opção para dar qualidade aos seus filhos. É isso que a gente quer para você. Com sua família. A metodologia é para isso, é para que você tenha mais resultados e possa trabalhar com esse tipo de paciente, tá? Então, a última pergunta, tá? A última pergunta, Randy, eu não acredito que é possível eliminar a dor do paciente de ATM no a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento. Não só sou eu que falo, vários dos meus alunos já relataram, existem vários depoimentos aí na internet, nas redes sociais com isso. Inclusive, deve ter alunos aqui assistem Tânia, Analda, Eliana, Luciana. É possível ou não é? Coloca aí. É possível, se é possível. E não só eu faço isso, né? Então, vários alunos meus já executam e fazem isso. Então, eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Mas eu posso trazer para você uma clareza através de uma prática, né? Se você conseguir aí, ó, abrir, fechar a boca, sentir a sua tensão, sentir as suas dores, você precisa entender de fato que de onde está vindo isso, né? Causa do processo. E sempre eu trago um teste muito específico, bem simples que você pode praticar. Por exemplo, se você tem tensões a nível do masseter, você palpa o nível do masseter, você, como expert em ATM, precisa entender que você tem uma seta associada com o trigêmeo, e o trigêmeo tem relação com as suturas cranianas. E quando você tem essa estrutura craniana afetada, você tem o trigêmeo afetado. Quando o trigêmeo está comprometido, você precisa trabalhar essa porção trigeminal e jogar uma melhora do tônus, tá? E aí estando aqui nos comentários ao vivo. Basta saber avaliar e utilizar as técnicas indicadas e a dor diminuir. É simples, direto e objetivo. E um dos pontos é, nessa região média acima da orelha, ao abrir e fechar a boca, você ter essa atenção, principalmente a nível de
masseter, que é mais específico para essa área. Você comprimir lateral, manter e abrir novamente. Você perceber a simetria e o equilíbrio funcional dessas estruturas, o equilíbrio funcional de cada ponto. Então, quando você tem esse equilíbrio funcional, quando você tem o reequilíbrio do tônus, você começa a ter o seu paciente mais leve, satisfeito agora. Precisa saber esse processo avaliativo, ter acesso a um método específico, que é esse que a gente traz no treinamento, a metodologia Desvendando a DTM, e você ter a técnica, que não precisa ser grandes técnicas. Técnicas até considero simples, mas no local certo, na posição certa, para que você consiga eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, tá? De forma bem direta e bem objetiva, tá, gente? É isso. Deus abençoe a todos. Bom restinho de quinta-feira, tá? Tudo de bom para vocês. Bom demais sempre estar aqui. Valeu!